Olá, tudo bom? Boa tarde. Nós estamos aqui hoje, iniciando essa live ao vivo, né? Mais uma sobre Memórias do Acari. E a nossa convidada de hoje é a Leandra, né? Ela vai contar um pouco da história dela, na adolescência que ela passou, que ela viveu, né, no Acari. Eu vou pedir para que ela se apresente, para que ela fale um pouco dela, né? E depois ela vai contar um pouco da história dela para gente. Vamos lá, Leandro, pode Olá, falar. boa tarde. Meu nome é Leandra, apelidada como Lili lá no Acari. Todo mundo me conhece assim. E tenho 47 anos, 3 filhos e 6 netos. Assim, né? Bem vivida. 47 anos já, rápido, nossa. 47 anos. Leandra, Oi. me conta, como é que você nasceu onde? Qual lugar do Rio de Janeiro? Você é do Rio de Janeiro mesmo? Você nasceu onde? Eu nasci na comunidade como Favela do Jacarezinho. Nasci dentro de casa mesmo, que a minha mãe nem precisou ir para o hospital. Nasci ali mesmo. Aqui mesmo no Jacarezinho. Aí, com uns 14 anos de idade, por causa de baile funk, fui parar no Acari. E lá vivi 30 anos de minha vida. Então você Recebida por uma família maravilhosa, que é a é, sua, né? é verdade. Então vamos contar então. Então você estava no Jacarezinho, com 13 anos você começou a frequentar os bailes. E conta um pouco desse baile. Como é que era o baile? Quais músicas que tocava que você mais lembra? Entendeu? Conta um pouco do como é que era esse baile, como é que era essa relação do Jacarezinho com a Cari. Era você, né? Porque você falou que era pro baile, né? Como é que era isso? Conta pra mim. Você tinha quantos anos? Você tinha 13 anos? Eu tinha 13 anos de idade, aí os bailes eram anunciados nos radinhos. Era Hum. Furacão 2000, Cashbox. Aí eu sempre ia daqui no Magnata. Aí, certa feita, eu tinha acabado de virar mulher, né? Me perdi. Aí eu fui para um baile da Nova Holanda. Aí na Nova Holanda eu escutei no rádio que teria outro baile funk na favela do Acari. Aí eu E cheguei aonde, lá e e fui. aonde era esse baile na Cari? Qual local? Era sempre na associação de moradores, entendeu? Sempre Uma associação de moradores a que fica lá, sabe, você sabe sempre falar do coroado, local? lá no Ah, no Coroado. Coroado. É, Lá no porque o Acari tem várias partes, né? Não é... Piracambu, Coroado, né? Amarelinho. Então o bar ela no Coroado. E como é que era esse baile? Conta pra mim. O O que baile tinha lá? funk, o baile funk de antigamente, né, de 88, era melhor do que agora, né? Então me Sempre. fala como é que era o baile funk, a tua memória do baile funk de 88. Que tinha, como é que era lá? O baile funk de 88 era dança normal, né? Não era aquelas danças pornográficas que tem hoje em dia, né? Hoje em dia Hum, são umas danças muito escandalizosas que as mulheres se amostram muito. hum. Naquela época não tinha não era a dança da bundinha, um dançando com o outro assim, entendeu? Era passos, passinhos, era charme, entendeu? E assim eu conheci meu marido, que eu tive 3 filhos com ele. Mas você ia Tava sozinha? Você ia sozinha? Você ia sozinha ou ia com os colegas? sempre com uma colega. O nome dela é Maria, o apelido dela é Pretinha. Ela era lá da Nova Holanda. Eu sempre ia para os bailes com ela. Capretinho. Isso, Tá. Aí nesse baile você conheceu. Como é que é o nome do seu esposo? Eduardo. O Eduardo, né? O Eduardo tinha quantos anos na época? 16 e eu 16. 14. E vocês se conheceram nesse baile. Conheci no baile. Me levou para conhecer a mãe dele e até hoje é minha mãe de coração. Que é a minha tia Jurema. Isso, Né? me O tratou Eduardo é como meu uma primo, filha. gente. Para quem não sabe, o Eduardo é meu primo, a Leandra é da minha família, né, Leandra? E a gente viveu esse momento, né? Porque aí você. Aprendi a amar muito com ela, aprendi a amar, aprendi a ser o ser humano que eu sou, tudo com ela. Aprendi a amar o ser humano,
porque ela sempre me ensinou isso, entendeu? Então, A gente não deve você, pensar nada. quando você começa a namorar o Eduardo, você aí no baile, falando que você conheceu o Eduardo, aí você foi logo morar no Acari. No mesmo dia, eu falei para ele que eu tinha fugido de casa e eu não tinha onde morar. Aí ele falou: agora você vai ser minha mulher. Aí fiquei com ele. Qual é o endereço que vocês moravam? Na Rua Carlos, número 20. Carlos Acari. Acari, né? Então, e quando você chegou lá, a mãe dele aceitou você prontamente? Não teve problema nenhum? Poxa, na mesma hora. Dormi na cama dela. E os seus pais, Leandro? Aí eu fiquei um ano sem ver meu pai, porque eu tinha fugido de casa. Aí o Eduardo foi, eu fiquei grávida assim logo. E por que você Do fugiu de Eduardo. casa, Leandro? Eu fugi de casa porque meu pai falou assim uma vez: se você se perder com alguém, você não volte para casa, porque aqui eu não vou receber nenhuma mulher. Aí eu me perdi no baile, eu saí do baile e fui dormir com um rapaz. Aí eu me perdi com ele, o nome dele era até Leandro, lá do Parque União. Aí eu me perdi com ele, mas eu não gostava dele e fui embora para Nova Holanda. Aí fiquei na casa dessa pretinha, a gente foi pro baile do Acari. Eu Isso fiquei um ano você tinha 14 anos. desaparecida. E eles não O te Eduardo que procuraram? fez eu vir. Eles não procuraram você? Sua família não procurou você? Minha mãe me procurou, botou até no jornal minha foto. Procura-se, mas aí eu não quis saber, não. Meu pai era muito ruim. Eu tinha medo dele me bater. Ah, tá, entendi. E aí, aí você foi morar e aí você logo engravidou. Engravidei do Eduardo Vinícius. Aí, quando eu estava com 7 para 8 meses, que ele nasceu de 8 meses. Quando estava com 7, quase chegando 8 meses, o Eduardo foi e exigiu que eu viesse ver minha mãe. Aí eu vim grávida, meu pai me recebeu bem, minha mãe. Aí não teve nada, aquele medo todo foi desfeito, né? Ninguém te Foi porque eu bateu, vim com a eu vim com a Jurema e com o Eduardo. Eu tive confiança neles, entendeu? você Mas tava, eles me trataram bem. você se sentiu amparada, né? Isso, eu já tinha uma família. Para mim, eles eram a minha família. Até hoje é, né? Aí no Acari você começou a ter, a ter essa tua relação familiar lá com a tua sogra, com o Eduardo, e grávida, né? E você continuou indo aos bailes grávida? Não, o Eduardo proibiu. E ele proibiu? É por quê? Proibiu, né? Porque, sei lá, eu também eu estava grávida. Eu perdi o gosto de ficar indo para baile, entendeu? E como Aí é que. eu queria cuidar do meu filho, mas eu não tinha um amor assim de mãe, de ter filho de mãe. Eu não tinha muito esse amor, não. Aí depois que ele nasceu, eu até pensei assim, pô, criança feia. A Jurema pegou, ficou com amor com a criança, né? Eu era nova, eu pensava muito em baile, nessas coisas. Eu não tinha pensamento de ter filho. Mas essa realidade lá das adolescentes ficarem grávidas era comum na época, lá no Acari? Não era muito comum, não. Agora que é, né? Eu engravidei muito rápido, entendeu? Então eu não me via como mãe. Mas você chegou a fazer algum planejamento familiar? Você teve acesso ao posto de saúde? Conta como é que foi na relação da saúde lá. Quando você descobriu que estava grávida, como é que você descobriu? Você foi atendido em qual lugar da saúde? Em Lá no nenhum Acari. lugar, a dona Mília lá que fazia parto, que me deu o toque, falou que eu estava grávida. Eu não fui em nenhum lugar, não, Vânia. Ali atrás perto do onde que é o hospital agora, tinha uma senhora, acho que é a dona Mila. Ela era parteira. Aí a minha tia Cristina me levou nela. Foi aí que eu vi que a minha bolsa estourou, eu precisava ir no hospital. Eu não fiz nada, tanto é que o Vinícius nasceu com chifres. Você não fez pré-natal. Não. Nunca procurou uma unidade de saúde, sempre ficou lá cuidando lá mesmo, foi seguindo a vida. Eu, Eu descobri que eu estava grávida, que eu estava brincando de pique-esconde. Aí eu desmaiei.
Tava brincando lá na rua, eu desmaiei. Aí, nesse desmaio, quando eu fui para a feira também, eu desmaiei. Aí a Jurema foi, falou assim, você deve estar grávida. Aí eu fiquei grávida, normal assim, mas eu não fiz pré-natal não. Tanto é que meu filho nasceu com sífilis, entendeu? Mas você teve ele no hospital, né? Eu ganhei ele no Herculano Pinheiro, E aí ele fez o tratamento de de 7 dias sífilis. de bezetacil. Mas ele e o Eduardo, porque o sífilis que eu tava era 8% e foi tudo pro Vinícius. E o do Eduardo ficou nele. Aí o Eduardo tomou injeção também. Então, Leandro, as pessoas estão aqui nos ouvindo, a gente sabe, né, que tem várias adolescentes aqui nos ouvindo hoje, então até é importante a gente fazer uma informação, né, que é importante, né, fazer um planejamento familiar, conhecer o seu corpo reprodutivo e o pré-natal por causa de quê? Para poder evitar a sífilis, não é? Porque nos primeiros exames do primeiro trimestre da gestação, é o exame sorológico, né, que vai ver se a mulher, né, que está grávida tem sífilis ou não. E você sabia, Leandra, que nessa época que você está falando aí, né, na década de 80, década de 90, a gente faz um trabalho na saúde pública de captação de mulheres no primeiro trimestre da gravidez? Porque as mulheres, muitas vezes, principalmente as adolescentes, com medo, como você está falando aí, você teve medo, né? Porque teve a primeira relação sexual, e aí você tem medo, no caso, você foi medo, né? Você teve medo, e esse medo, né, levou você a fugir de casa, né? Então, a gente está falando aqui, né, de uma coisa muito importante hoje, que é chamado direito reprodutivo. A mulher tem o direito de conhecer o seu corpo, a mulher tem o direito de ter uma relação sexual com segurança, né? E para isso a gente precisa orientar. Então, a tua fala aqui hoje, né, na tua adolescência, no Acari, não é porque você frequentava o baile funk, dançava, se divertir, não é isso. É uma questão de políticas públicas. O planejamento familiar está na Constituição Federal desde 1988. É um direito da mulher. O Brasil, o Brasil, ele é signatário, assinaram lá na carta, né, desde a conferência de Cairo, Pequim, da mulher poder conhecer, a gente chama de seu corpo sexual e reprodutivo. Entendeu? Então, quando eu te perguntei, mas lá no Acari não tinha, então se isso não chegou para você, tanto no Jacarezinho, como teve algum ruído nessa comunicação, entendeu? Então, hoje você fala, ó, é importante, né? Hoje você reconhece a importância, porque quando você viu que tudo passou para quem? Para o Vinícius. Não foi Passou. isso? Entendeu? Tanto é que a minha filha Evelyn, quando teve a Alice, eu obriguei ela a fazer pré-natal, porque a minha neta também nasceu com sífilis, e a Evelyn também pegou. Porque essa doença deles é hereditária, era de família, ela veio do Naum passou para a irmã dele, da irmã, aí foi indo, entendeu? Aí teria que ter o tratamento sempre, sempre o cuidado, né? O cuidado dessa. É. Entendeu? Mas ninguém Aí viu, depois veio a Evelyn, né? A Evelyn veio depois de 1 ano e 9 meses. Eu não queria. Não mas você também, queria. quando você teve o Vinícius, você não fez o planejamento familiar, não voltou mais à unidade de saúde, não teve esse vínculo com a saúde, não teve. Não, aí eu fui no posto do Lagartixa para cuidar do Vinícius. Eu cuidava ele lá no postinho do Lagartixa. Ele fazia floricultura lá. Então a Karina não tinha perto? A Cari tinha um posto lá perto daquela colégio. Esqueci o nome. Tinha um postinho lá do outro lado, perto do parquinho, Hum. que era difícil. Aí eu ia no Lagartixa, que lá era mais rápido. Postinho lá no perto da Lagartixa, na pedreira. Entendeu? Mas acho que lá Aí era a da clínica da Evelyn eu família. já fiz. Da Evelyn eu fiz pré-natal. Eu fiz pré-natal lá no postinho do Lagartixa também. Que a Evelyn tinha um probleminha respiratório dentro do útero. Aí eu tinha que fazer vários Mas aí, procedimentos no Carmela Dutra, no Lins. então, quando você teve ficou engravidada, você frequentava o posto porque você levava o Vinícius. Foi isso? Isso, Aí, é. mas você lá também não fez planejamento familiar. Não fiz. Não te ofereceram também. Não te convidaram. Não falaram, olha, aqui tem um serviço, planejamento familiar. Nada, 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 mãe.
Eu tomava injeção pernutrão por conta própria. Eu não fazia nada. Eu fiquei sem menstruar quase 2 anos. E não tinha nem um ginecologista. 14, 15, 16, 17. 17 anos a Evelyn nasceu. E nada. Entendeu? E Agora, depois que... da Eduarda que eu fiz, mas também porque eu liguei, né? Eu peguei um filho, eu fiz um aborto, doutor Rince, lá em Botafogo. Aí eu aproveitei e falei, Eduardo, eu quero ligar as trompas. Aí ele falou, então vamos. Aí eu liguei as trompas. Quando, depois de 6 anos, eu peguei a Eduarda. Mas que Entendeu? Foi até laqueadura foi essa? Que laqueadura foi essa? mistério de Deus. Aí a tia Damiana me levou lá no estádio para bater uma UTI, porque eu estava 4 meses sem menstruar. Aí quando bateu, viu que eu estava grávida de uma menina, que era tarde agora. Aí você teve os três filhos, mas você continua morando no Acari? Não, eu saí do Acari já tem 16 anos. Mas quando as crianças eram pequenas? Tudo lá, foi tudo criado lá. Onde Todo seus mundo filhos, onde eles estudaram? na General Osório e no Parquinho. E o E como... Vinícius estudou no CIEP Candeia Filho, aquele CIEP, perto do Ceasa. Mas ele estudou no Parquinho também. Estudaram. O primeiro foi Não, com quantos anos? o Vinícius estudou num colégio particular lá da Vanise, que eles levavam na Vila Militar, igual um bonequinho. A Evelyn que estudou no parquinho de lá do coisa. Quem que levava o Vinícius para a escola? Eu, né? Como sempre. A Denise ficava com a Evelyn e eu ia lá na Vila Militar levar Vinícius para a escola de Vanise, menina. Igual um patricinho. Mas por que você levava ele para essa escola tão longe? Porque a Jurema queria que eu botasse ela lá no colégio. Que ele estudasse com a Vanise? Aí eu tive que levar, né? Que era o xodó dela. Eu acho que ele era o xodó de todos nós. É. Aí eu falei, tá bom, Jurema, para não contrariar ela, levava, minha filha. Aí depois eu fiquei muito cansada, que 2 crianças mamando no peito, que eu dei mamar os 2, né? Que a Evelyn nasceu, o Vinícius mamando. Aí ficava os 2 mamando. Aí não tinha como. Entendeu? E o Eduardo, como é que era a relação do Eduardo com os filhos? Como é que era ser mãe adolescente, de um pai adolescente? Como é que era essa relação? O Eduardo era muito ausente com os filhos, entendeu? Por mais que ele tinha filhos outros na rua, ele tinha. São um total de 3, 4, 5, 6, 7 filhos, Eduardo tem. Não, Mas comigo ele sempre peraí, foi. eu só conheço. É Eduardo, Mauro Sérgio, Bianca, ó, Eduardo, Vinícius, Evelyn Christian, Eduarda, Eduane, Mauro Sérgio, Bianca e Iago. 6 filhos. Tudo filho de traição, os outros. Porque você era, como é que se fala? Era mulher de frente, Eu é isso? era Como é que mulher fala? de fé. Eu era Era mulher mulher de de pé. Ele registrou meus 3 filhos, só não registrou esses daí que eu falei. Mas o Eduardo, a Evelyn, a Eduarda, ele registrou. Entendeu? Mas eles parecem sim com ele, que eles são filhos dele sim. Olha, eu não conheço, estou sabendo agora dessa história. Eu conheço só a Eduane, né? Mas os outros eu não conheço. A Eduane é meu xodózinho, negra. Então você tinha uma relação bem difícil na sua adolescência, né? Você, né, morando com a sua sogra, ou você foi morar em outro lugar, morou em outra casa? Eu Como é que morei foi? com a minha sogra no quartinho da casinha dela. Eu morei com ela há quase 8 anos. Entendeu? Depois ele comprou um terreno da dona Rosinha do lado, na mesma rua. Aí construiu uma casinha, que era até da Rosinha, da mãe da Rosinha. Aí a gente ficou morando lá. Mas sendo que os polícia entrou lá e queria muito caçar ele, aí a gente veio morar em Senador Camará, entendeu? Ah, tá. Em que ano você foi morar em São do Camará? Você lembra o A ano?
A Dudinha tem 23 anos. Ela foi morar em Senador Camarão, ela tinha 7. Ah, tá. Tem que fazer conta aqui, ó. 23 menos 7. Ela Entendeu? tem 24, vai fazer. Pois é, né? Então, Já tem um bom aí você saiu do Acari para Senador Camará, para o Morro do Céu, o nome do lugar? É, né? amor do céu. Morro do Céu, entendeu? E o Eduardo Tô te lá até acompanhou? hoje. Foi com você ou ficou no Acari? Eu que fui com ele, obrigada, chorando dentro de um caminhão, porque eu não queria sair do Acari. Por que você não queria sair do Acari? Porque ali eu tinha tudo, minhas amizades, entendeu? A rua toda, a gente tudo era uma família. A gente fazia Quando festa você. na rua, Ai, ia. quais as festas que vocês faziam? Você lembra de algumas festas que vocês faziam na rua? A gente fazia festa junina, a gente fazia tudo. Todo motivo tinha festa. A gente botava um toco na rua assim, poxa, ali era tudo, até de madrugada. Festa junina, festa de. Jogou jogo de futebol, tinha festa. Tinha futebol, a gente saía com a panela. Se os polícias chegassem e entrassem numa casa, todo mundo entrava junto. Dona Tiana, entendeu? Sandra, seu Jadiel, do Cuscuz. Pô, era uma família. Quando o Eduardo Mas. queria me bater, eu Ah, corria para dentro da casa do seu Jadiel não deixava ele entrar lá. o Eduardo queria te Era uma... bater por quê? O Eduardo gostava de bater em mulher? Não, Ah, é meu. porque ele usava droga. E a Hum. droga que ele usava deixava ele muito com neurose de mim, de ciúme. Eu não podia olhar para ninguém, eu só podia ficar presa dentro de casa, entendeu? Mas tu não A ficava, droga tu ia pra rua dava brincar. Tu tá falando aí, cocaína. você falava aí que você tá falando aí que você saía na rua, brincava, fazia festa, tinha as festas, essa organização. E você não saía, não tinha escola, não? A escola você deixou de estudar com quantos anos? Com 13. Ah, tá. Quando eu fui Mas, morar com ele, eu não deixava estudar, não deixava trabalhar, não deixava fazer nada. Era só ficar ali na rua Carlos, do portão para dentro de casa. e a Rua Carla era a rua que você. Mesmo assim, você não queria sair da Rua Carlos. Não, fui chorando. Pergunta a Penha. A Penha sabe da minha história. A falecida Grelma, a dona Maria, que era da presbiteriana lá de Coelho Neto. Ela faleceu, Dona Maria e seu Natan. Aquilo ali era minhas famílias, entendeu? Eu tinha eles como tudo ali. Tanto é que Camará eu não tenho amizade muito assim como eu tinha lá. Não tenho. Quando a tia Damiana saiu do Morro do Céu, acabou. Entendeu? Eu não tenho amizade muito lá. Aí, Tem a Lu. mas aí você continuou indo, mesmo você morando no Senador Camará, você continua indo no Acari, com as suas amizades? Eu vou para casa da Lúcia, né? Porque quando a tia Sandra morreu, eu achei que acabou. Porque ainda tem a Fabiana lá, né? A minha comadre, que ela batizou a Evelyn. Entendeu? Eu tenho Fabiana. Tem ainda família ali, né? Que eu considero muito. Tem a Lúcia, pô, a Ayla. Mas, assim, Dona Tiana, Sandra, Tia Neinha, entendeu? Eu ia muito lá quando eles estavam lá, assim, essas pessoas mais antigas. Porque eu não me dou muito com pessoas jovens, eu gosto de pessoas mais antigas. E Entendi. eles tinham uma história ali para contar, entendeu? Então, Leandra, nessa sua história, né? Os seus filhos foram crescendo, né? A gente está aqui conversando. Eu sei porque eu sei da sua história, mas o povo não sabe, né? O que aconteceu com o Vinícius, o que aconteceu com o Eduardo, o que aconteceu com o Eduardo, o que aconteceu com o Vinícius, o que aconteceu com a Evelyn. Você quer falar sobre isso? Você quer contar? Falo, Então tá. Então, vamos contar o que aconteceu com o Eduardo, então. é. Conta aí para eles poderem O saber como é que é a Eduardo, vida dura que você viveu também, onde que é. aconteceu. O Eduardo, ele teve que sair de senador Camará, por motivo de fofoca, sei lá. Aí ele falou assim, Leandro, você vem comigo? Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. Isso aí a gente já estava lá uns 3, 4 anos já. O Eduardo, ele usou a droga e
Não sei o que aconteceu lá, entendeu? Que ele teve que sair. Aí ele foi para Pedreira. E a Pedreira e Sena do Camará não era amigo. Lá era Dayá e lá no Camará era terceiro. Aí o Eduardo ficou lá com o Cezinha, com o irmão dele. E eu sempre ia lá visitar eles, entendeu? A nossa relação acabou foi por causa disso. Mas ele falou, você não vem comigo? Eu falei, não, não vou. Eu vou ficar aqui, chega. Eu enfrentei cadeia 5 anos visitando você e você não muda, então eu vou viver minha vida aqui em Camará, você vive lá na Pedreira com a sua família. Aí ele foi para Pedreira. Chegando na Pedreira, ele foi fazer um assalto de um carro. Aí ele assaltou o carro e o carro tinha 10 mil, eu acho, dentro do carro. Aí ele deu esses 10 mil para uma pessoa guardar e foi desmontar o carro para vender as peças. Chegando lá, andando no carro, o polícia conheceu ele. Aí começou a ter a perseguição, deram tiro em cima do carro. Aí o André, o filho da Rita, pulou a janela do carro e foi embora correndo. Como ele era gordo, gordinho, não deu para ele sair. Aí ele falou, eu me entrego. Nisso dele falar, me entrega, a tia Dalete e o Vinícius já tinham descido. Descido para ver, pegaram o Giló ali. Aí a tia Dalete desceu correndo, o Vinícius também. E o Eduardo batendo dentro da D20, que ele já estava dentro do camburão. Aí o Eduardo batendo, tia, tô vivo, tô vivo. Aí a tia Dalete, tá bom, para onde vocês vão levar meu sobrinho? Aí, para onde a gente vai levar? Você vai ver para onde a gente vai levar. Aí sumiram com o carro. Aí depois, quando a Jurema foi achar, viu que estava morto. Ele foi executado dentro do campo da Patamo. Primeiro enforcaram ele, entendeu? Torturaram, queimaram com isqueiro a pele dele. Depois, e ele se entregou na hora. Ele fez assim, se entregou, eles pegaram ele por aqui e jogaram dentro do caveirão. Ele se entregou porque ele já tinha pego uma prisão, né? Já tinha saído, né? Mas ele não foi a prisão dele foi por conta de tráfico de drogas, se eu não me engano. Ele assinou 12. Né? Ele tinha assinado 12 e depois ele foi sair o condicional. Ele saiu liberto. Mas ele. O que a gente espera nesse momento, o que a gente espera nesse momento é que uma pessoa seja levada à delegacia, julgada e detida de novo. E não executada. Ele se entregou. Não executada dentro, né, de uma Patamo, né? É uma violência que é daquela forma. Ainda torturada, né? Torturado, porque ele estava com a arcária dentária presa. Tipo de sitidor, né? E a gente via ali na feição dele lá no caixão. Você sabe que a minha tia, que isso era um sofrimento constante na fala da minha tia Jurema, que o filho dela foi torturado, que o filho dela foi. Ela falava, ela trazia muito essa fala quando ela lembrava dele. Quando... O Eduardo, ele tinha aquele jeito todo de machão, mas ele tinha um medo da morte. Toda vez que eu comentava coisa de morte, para de falar de morte, Leandro. Eu falei, a gente vai morrer um dia. Mas ele sempre, você via que ele tinha medo da morte. Então, por ele ter passado pelaquela tortura, antes de morrer, ele sofreu muito, entendeu? Não é aquela pessoa que leva um tiro, pá, morreu. Que nem o filho dele. O filho dele levou o tiro no pulmão e morreu. Mas ele não, ele foi o filho dele que você está falando é o Vinícius. O Vinícius o Eduardo morreu dia 23 de março. O Vinícius morreu dia 23 de novembro. Tipo assim, quase na mesma 23 de março. Mas peraí, mas quando... porque quando o Vinícius viu, ele era um adolescente quando ele viu o pai dele, ele era criança. Ele tinha 14 anos. Quando ele viu o pai dele sendo levado dentro do camburão, né? Que a gente fala camburão, mas é o Patamo, né? É o caveirão, né? Que eles falam, né? Ele tinha 14 anos. Naquela época era D20, era um camburão assim que cabia as pessoas dentro. Agora hoje é caveirão. Caveirão, né? Então era o D20. Então o Vinícius, ele viu o pai dele se entregando e viu o pai dele, e depois ele recebeu a notícia que o pai dele foi executado e torturado. Então o Vinícius, ele cresce com essa informação na mente dele.
Cresceu falando que, batendo assim, mãe, meu pai tava batendo, tô vivo. Entendeu? O pai dele batia na D20 falando, tia Dalete, tô vivo, vai lá na delegacia. Aí quando você vai procurar e dá uma notícia para um adolescente que ele tá morto, é um pouco complicado realmente. Você que contou pro Vinícius? Não, eu cuidava, eu era babá, eu cuidava de uma criança na Gávea. Aí a Lu me ligou, Lili, o André conseguiu fugir, mas o Eduardo não, pegaram ele e mataram ele. Aí eu fui direto pra Pedreira, né? Ver meu filho, que ele morava com a Jurema. Aí tava eles lá, os irmãos, né? Tudo chorando, eu. Aí a gente pegamos esse dinheiro que ele conseguiu tirar do carro, que a menina devolveu, fizemos o enterro dele. Eu sei, Ele roubou, ele roubou o próprio dinheiro para enterrar ele. É sim, complicado dizer isso, mas é, né? eu sei. Eu participei desse momento. Então, a gente. Porque já tem anos isso, né? Mas marca a É, nossa alma, marca a nossa história. A gente não está aqui, né, justificando, a gente está falando assim que a questão do direito humano também, da pessoa. Você fala, o Eduardo ele errou? Tá, errou, mas ele deveria ser julgado preso. conforme a lei. Né? Ele deveria, que é o que a gente espera, né? Não, É, não qualquer mãe, torturado, não né? executado, e ainda mais na frente de um filho de 14 anos. É, que nem eu, né? Meu filho. Meu filho poderia estar preso. Eu ia lá Sim. visitar ele. Porque ele era um bobão. Ele era um bobão. Ele pegou aquilo ali na hora. Mas antes disso, ele falou: mãe, vou sair disso. Deus me livre. Entendeu? Eu quero minha avó. Quero que a minha avó não me vê assim, não. Mas não deu. Ela sofreu do mesmo jeito. Sim. Tadinha. A minha Sabe, tia, a morte que mais acabou com a minha sogra, com a Jurema, foi a do Finício. Por porque mais ela. que ela passou por todos, ela passou pelo Edivan, pelo Eduardo, pelo Cezinha, mas do Vinícius ela não aguentou. Ela fumava o dobro, ela fumava assim, ó. Você via que ela estava se acabando, entendeu? Imagine se ela visse a Evelyn. Pô, aí que Deus ele sabe o que faz, mãe. Deus recolheu ela antes, entendeu? E Então, logo mas depois do início veio Evelyn. 10 anos depois, né? Que a Evelyn veio morrer, né? Mas quer contar? Quer falar? da Você quer falar Evelyn, sobre isso? Quer a da contar? Então, Evelyn, a da Evelyn, eu do Vinícius eu fico assim, porque o do Vinícius eu senti muito mais do que da Evelyn. O por da que você acha Evelyn, que você sentiu mais do o da Vinícius? Evelyn, porque o do Vinícius foi bruto, foi polícia que matou, entendeu? O do Vinícius ele estava parado. Veio polícia, mirou e matou meu filho. Isso que me fez mais triste. O da Evelyn não, o da Evelyn ela quis se matar. Ela não pensou nas filhas, ela não pensou em mim, entendeu? Ela ficou com o amor de uma mulher e ela quis aquela mulher mais como tudo do que umas duas filhas, do que eu que sou mãe. Ela subiu dia 8 de agosto, eu me lembro até hoje, ela subiu com um saco de ervilha para fazer. A minha filha já tinha uma semana que não comia, por causa de um amor platônico de uma mulher, entendeu? Aí ela desceu, mãe, não vou, toma aqui o dinheiro do meu avô que eu tirei e eu vou ali. Nesse ali que ela desceu, eu vi minha filha no caixão, entendeu? Por quê? Porque ela já estava uma semana sem comer, fumando, bebendo, usando droga. Vai acabar o óbito, porque quando ela teve a Alice, ela teve problema de pressão alta. Ela tinha que ficar tomando um remédio, ela não tomava. Aí ela morou 2 anos com essa mulher, o nome dela é Stephanie, ela morou 2 anos. Aí essa mulher se separou dela, ela entrou em desespero, em depressão, entendeu? Mas pode ver, da Evelyn eu já me sinto firme. Por quê? Porque ela procurou.
O Vinícius ele ia sair, mas ele estava lá parado. Aí tinha um homem, em vez de prender, pegou, atirou. Descosta. Execução. Ele foi executado Pois é, descosta. com 19 anos de idade. Eu falava assim, Vinícius, entre minha mãe chorar e a tua, o polícia vai ficar, ó, bang, bang. Porque desde 14 anos eu vivo no meio do tráfico, Tânia, entendeu? Eu não saí. Foi Ticalbi, entendeu? Foi todo mundo assim, envolvido ali. Eu só via tráfico, foi o Pingo, entendeu? O Vinícius via isso tudo. Mas o Pingo também foi uma execução, né? O Pingo Foi. estava perto. O Cezinha tinha 10 anos. O Pingo foi executado também. O cara atirou e falou assim: ah, desculpa, foi engano. Foi. Que não era. O Cezinha tinha 10 anos. E o Vinícius, minha filha, 2 aninhos, vinha no Pingo, ô, vó, Pingo, vó, caiu, vó. Que isso, entendeu? E eles saíam executando mesmo. Então, agora a Evelyn não, a Evelyn, eu acho que a Evelyn, ela quis aquela morte. Não sei, ela tá. Nos poucos momentos que eu conversei com a Evelyn, ela dizia que sentia muita dor da ausência, da morte, das perdas do tio, do pai. E ela, entendeu? Ela sofria muito, ela tinha um sofrimento dentro dela, né? E quando eu não estou aqui justificando, não, eu estou tentando explicar, né? Conversar com você, explicar também como essa forma perversa de execução, essa violência, essa forma de combate ao tráfico no varejo, né? Porque as pessoas estão ali vendendo. Não estou também fazendo apologia ao tráfico de droga também, não. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando da forma de violenta como as pessoas são executadas. Né? E como nós vivemos isso na nossa família. Pois Como foi difícil, né, romper com tudo isso e como foi difícil para a Evelyn, que era uma criança, presenciar todas essas perdas. Entendeu? Eu tô querendo E aí ela foi. E isso porque eu sei que ela contou. E antes da Evelyn morrer, porque o meu irmão faleceu. E ela ficou muito triste porque ela encontrou com a minha mãe. Né? E o meu irmão faleceu num treinamento do corpo de bombeiro. Meu irmão era bombeiro, meu irmão estudou, foi ser bombeiro. Era uma outra dimensão. Então a gente jamais esperávamos que o Júnior fosse ninguém, né? Ninguém. Entendeu? Acho que talvez ela ficou muito abatida com a morte do Júnior mesmo. Então, porque para ela, entendeu? Na cabeça dela, porque o Júnior que atendeu ela no hospital, o Júnior que cuidou dela. Porque primeiro no hospital, entendeu? Então ele cuidou dela. Então, para ela, entendeu? Como pode alguém que tem a vida toda certinha, para pensar na cabeça dela, ela pirou, entendeu? Para ela foi muito difícil também. Né? Porque até então, Leandro, a gente sabe, a gente que tem familiares envolvidos com tráfico ou faz o uso abusivo de drogas, que a morte parece que está presente, está ali. Né? Aí a gente fala para sair, a gente fala, né? A gente arruma, por exemplo, a questão do Vinícius, a gente arrumou trabalho para ele, emprego para ele, trabalhou, ele ficou trabalhando, eu lembro. Agradeço muito a Esther, você. Ele trabalhou, ele foi trabalhar. Quando ele foi demitido do trabalho, e um mês que ele foi demitido do trabalho, aconteceu isso. A filha dele ganha pensão até hoje, de INSS. Porque é importante falar que ele era trabalhador, que ele trabalhava, entendeu? Ele trabalhava, ele tinha o trabalho dele, ele ia. Quando ele foi demitido do trabalho, ele foi demitido, e nessa demissão foi quando ele foi executado. Entendeu? Envolveu e foi executado. Exatamente, quando ele foi. Sabe por quê? Na conversa que eu tinha com o Vinícius, às vezes, quando eu consegui que ele fosse. Porque a gente conseguiu esse trabalho para ele, né? Que ele começou a trabalhar, eu também percebia a visão de mundo que ele tinha. Sabe que ele falava para mim que ele trabalhava também, que ele era trabalhador. Eu, como que tu é trabalhador? Ele falava, não, vamos conversar aqui, porque ele falava isso. Que para ele, estar no tráfico de droga, para ele, na percepção. É um trabalho.
e conversar isso com ele, levar ele para trabalhar de carteira assinada, levar ele porque a gente conseguiu que ele ficasse nesse trabalho. E ele trabalhava, ele ficou quase um ano, acho que um ano e meio trabalhando lá de carteira assinada. Então, aqui, meio que, mas quando ele foi demitido, o que ele voltou? Ele foi para o outro trabalho. Só que o outro trabalho não é trabalho. O outro trabalho a gente sabe que é a exploração da vida do adolescente e do jovem no Brasil. A gente sabe que existe uma rede, né, de crimes que você vivenciou muito bem e você sabe de perto, né? Então, assim, esse lado, né, esse lado que você está dando no teu relato da adolescência, né, do envolvimento da tua sexualidade, da tua saúde, da tua vida, da perda do seu esposo, né, do seu companheiro, dos seus filhos. Imagina a dor, eu fico pensando a tua dor, sabe? A dor que você carrega dentro, e que você está aqui, e você quis vir aqui conversar comigo, contar essas memórias. Eu acho que você quis fazer isso para falar alguma coisa para alguém, né? Gente, pessoas, né? As pessoas têm mais assim essa adolescência, né? Eu tenho neta, né, Vânia? Eu tenho uma neta chamada Emily, que é a filha da Evelyn. Eu conto isso para ela, tomara que ela esteja assistindo, né? Que a adolescência é uma vez só. Você não tem como voltar atrás. Porque se eu tivesse, eu voltaria e fazia tudo diferente. Eu amava mais meus filhos, entendeu? Eu ensinava o caminho que eles deveriam ter seguido. E eu também não fui uma boa mãe, entendeu? Não vou falar que também que eu fui. Eu nunca abandonei nem deixei de passar fome. Mas também não fui uma boa mãe. O que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu tinha vez que eu bebia com a Evelyn, entendeu? Fumava cigarro com ela, entendeu? Antes eu usava droga. Eu usava droga, eu já cheirei cocaína perto dos meus filhos, entendeu? Isso tudo eles já viram de mim. Ele não tinha um espelho de, por exemplo, aqui, a minha mãe. Tanto é que o Vinícius ele gostava de mim, mas ele amava a avó dele. Eu batia muito nele, entendeu? Eu não entendia muito a Evelyn, eu não sentava para conversar. Vem cá, minha filha, conversar. Isso eu nunca fiz, entendeu? Eu não tinha esse amor de chegar, vem cá, beijar, igual certas. Eu vejo em novela, vejo como vocês são, entendeu? Eu não tenho isso, não consigo. Eu não sei se é porque eu fui muito assim. Eu fui muito amada pela Jurema, sim. Fui muito amada, mas eu não tive muito carinho, assim, paterno, não. Sei. Então, mas olha só, as escolhas que nossos filhos fazem na vida são escolhas que eles fazem. Não é questão de ser boa mãe. A gente tem um processo de culpa muito grande e a gente acaba se penalizando mais, entendeu? Tem que ter esse cuidado também. Quando você. Eu não deixo o inimigo também deixar que eu sou culpada, não, porque eu pude o que eu fiz. Entendeu? Eu ia atrás do Vinícius, eu batia nele, eu xingava ele, vai pra casa, vambora. Ele corria de mim, botava ele na escola, botei ele no curso que se chamava Projeto do Amanhã lá no Quilombo, entendeu? Ele sempre botava meus filhos assim. Ah, tinha projeto social lá no Quilombo? Tinha projeto? Tinha o projeto bom que eles ganhavam até um dinheirinho, Tinha entendeu? bolsa? Tinha bolsa, a gente pegava na prefeitura. Mas olha só, não tem projeto, não tem nada que vá trabalhar com a alma humana, quando essa alma humana vê o pai, né, sendo levado e executado. Isso marca, é uma marca Ele assim. viu o E pai, para viu o tio superar, Cezinha. e Ele para viu o pai, viu o tio Cezinha. Primeiro ele viu o Edivan. Não, primeiro ele viu o Pingo. Depois viu o Edivan. O Edivan também foi executado. Ele se entregou e foi executado. Depois ele viu o Cezinho. E aí foi indo. Paulo Roberto, que era amiguíssimo, primos amigos. também Entendeu? foi Ele viu executado também, muita Paulo morte. Roberto. Isso, Paulo Roberto também foi executado porque estava com a camisa do primo.
Cezinha, tava com a camisa do Cezinha. Saudade do meu primo. Polícia veio e matou meu priminho também, entendeu? Então o Vinícius ele viu muitas coisas. A Evelyn perdeu o único irmão que foram nascidos e criados, mamavam junto no mesmo peito. O Vinícius tinha um ciúme dela terrível. E a Evelyn se acabou no crack, depois a Evelyn se levantou, entendeu? Começou a trabalhar. Depois ela conheceu A essa Evelyn também menina, trabalhou. Eu lembro que ela trabalhou trabalhava, ela me vários contou, eu meses lembro que ela trabalhou até na Olimpíada lá com as na pesquisadoras. Olimpíada. Toda feliz, estou aqui Ela trabalhando na era Olimpíada. copeira. É, ela Aí contou. ficou só a Eduarda agora para mim, né? Que ela tem aí também, Eduardo. Mas é assim, entendeu? Uma E história você boa. hoje, e você hoje está aí trabalhando, estou vendo que você está numa luta aí para assistir, auxiliar uma colega sua, que eu estou acompanhando esse caso por aqui, pelo Ah, eu WhatsApp. gosto, Vânia, de ajudar, eu gosto. A minha cunhada, eu gosto de ajudar. Qualquer pessoa, né? A gente podendo ajudar. Aí eu falo que eu tenho você como assistente social. Aí ela, Eu sei. Aí eu me vou mandar para aciona, ela eu tenho que ficar dando orientação pelo WhatsApp. isso aí. Aí agora a gente já sabe, tem que esperar ele acabar de assinar para ele Isso, tirar o título, depois o título isso. CPF. Isso. E é bom que ele procure um centro de atenção psicossocial, né? Para que ele É, possa ter o cuidado dele, o tratamento dele. É bom que ele faça isso. isso também. É Entendeu? que vai A fazer. gente sabe que a nossa rede pública tem algumas dificuldades, quando você acessa, o serviço é muito bom. Né? E ele precisa ser, A ser, gente ser também não atendido. não tem um país também tão ruim assim, não, né? A É, gente quando você, tendo. quando você acessa os serviços, a gente consegue acessar os serviços públicos, é bom, né? Você, do teu relato, você contou do Ana Barro Câmara, você contou da General, você contou também do Quilombo, você contou que é o projeto cultural que tinha, né? Você falou do Carmela Dutra, do Herculano Pinheiro. Então, assim, você passou por várias organizações públicas, né, na saúde, né? Cuidou de você está aí viva, né? Cuidou dos Eu seus fui Mulheres filhos. da Paz, fui Mulheres da Paz. Como é que é Mulheres da Paz? Conta um pouco desse projeto aí. Como é que foi Mulheres da Ah, Paz? Mulheres da Paz era um amor. A gente é assistente social de Ah, não fala assistente isso não, senão... social. Não, vocês eram... Não fala que você era assistente social, porque Não, para eu ser falava assistente que eu social era tem que... isso, mano. Mas Eu não falava, ai, pode. tia Dalete. Tia Dalete, nós somos assistente social, aquela que não Não, somos mas nada, não nós somos. pode. O assistente, deixa eu falar que os meus alunos estão assistindo, não pode, Leandro. O assistente social É, para não, mas você. eu Então falava deixa, brincando. então, deixa eu Eu orientar falava aqui o brincando. povo. Para poder você ser assistente, você tem que fazer a faculdade de serviço social, que são É 4 anos, verdade. e seu Não. conselho. Esses projetos, você tem os agentes comunitários. Né? E Isso, esses era agentes isso. era a Mulher da Paz ela era formada para poder fazer o quê, né, lá na favela? O que vocês faziam como agente comunitária? Ah, a Qual gente era o teu ia trabalho? Não, a gente ia nas casas, via quem é que precisava de escola, para fazer o cadastro único. A gente preenchia um formulário e levava lá para assistentes sociais do CRAS, né? Para ela. Qual CRAS? Isso. Qual é o nome do CRAS? Você lembra? O CRAS? Não É. lembro, não, mas era o CRAS da Vila Aliança. Ah, tá. Então essa é do Camará, então, esse projeto. Isso. Ah, mas a É, Dalete. A tia Dalete era do Acari. Ah, Que o tá. CRAS aí eu não sei onde é. Mas aí Ah, é tá. quando a gente se ajuntava todos os CRAs, aí a gente fazia Ah, aquela bagunça. tinha Entendeu? Mas toda. era muito bom. Tinha... Fiquei um ano. Esse projeto não tem mais, esse projeto acabou. É o Rodrigo Maia, que era. Não tem Acabou. mais, esse projeto acabou, não tem mais. Acabou. Não tem mais, não. Mas o projeto que pegava as mulheres da comunidade, formava ela e elas identificavam e levava por trás Vocês, daquela. É, é, vocês ficavam sentadas, porque vocês não sabia quem era da comunidade, a gente que conhece todo mundo, então a gente ia nas casas, entendeu? Fazia era o cadastro legal. e levava. Mas nessa época eu não trabalhava na assistência, eu trabalhava na saúde pública. Eu era do posto de É, as saúde. pessoas que trabalhavam, entendeu? Aí a gente ia lá e levava aqui, ó. Tem essa família aqui que precisa disso, disso, de médico.
a Aí, senhora mas aí, nesses projetos você começa a ter alguma formação, você começa a querer estudar, né? Você falou que fez curso de cuidador. É nesses projetos que Ah, você. depois que o Eduardo morreu, assim, eu voltei a estudar. Eu fiquei estudando aqui num colégio, no CIEP. Candeia Filho, aqui, não aqui mesmo no Senador Camarada, entendeu? Aí eu fiz meu ginásio, depois eu fiz meu primeiro ano. Aí Aí eu fiz você. curso de cuidadora de idoso com primeiros socorros, pelo governo do estado. E agora eu trabalho de copeira hospitalar no São Mateus. Muito bem. Agora está trabalhando aí, dando esse relato aqui sobre a sua adolescência, sobre a sua trajetória de vida, marcada, né, Agora eu só estou pela também esperando, violência. né, a guarda de visita da Alice, que a Evelyn deixou duas filhas. Então, o que acontece? A Emily, ela é órfã de pai e mãe. E eu tenho que ficar com ela, eu já tenho a guarda definitiva. E a Alice, Maria Alice, mora em Campo Fica com o Grande com pai. o pai. Sendo que eles não querem que eu pegue minha neta. Então, eu, como vó do sangue de Jurema, estou correndo atrás, botei na justiça assim, que eu quero a guarda de visita da minha neta. Ah, você quer visitar, né? Quer poder. Não, eu quero a guarda de visita dela dormir sábado e domingo com a irmã. Eu quero que pegar ela dela sair comigo e voltar no outro dia, porque eu não sou bicho. Ela foi criada comigo, com a minha filha em cima da minha casa. E eu sou vó, tenho direito, Sim. entendeu? A lei Tá te dá na essa de convivência com a sua neta e a irmã também, né? E E também a a outra também. irmã, porque a Aí, irmã já perdeu a mãe, já não tem pai, só tem essa irmã. manter o Poxa, vínculo familiar é importante. É, vai dar tudo certo. Você vai vai sim, eu conseguir. estou Você está aguardando o trabalhando, Senhor, você porque está lá na trabalhando, cuidando da sua Defensoria vida. Pública, lá na Defensoria Pública virou para mim e falou assim: olha, o Márcio, o pai da Alice, ela tem bem advogado particular. Eu falei, e eu tenho vocês como meus defensor público, e primeiramente eu tenho Deus. Então tá na mão de vocês aí, tá, meus amores? Eu confio em vocês. Não, Tem que confiar, né? mas você, porque você não quer a guarda de visita, você quer o direito à visita, né? Você precisa deixar claro, Quero eu quero não, Vânia, porque visitar. eu não tenho condições de criar. Eu não tenho. Mesmo que eu tivesse, Mas ela tem você tem pai. que, aí você Já tem que ela é o falar pai. isso, aí você fala que você quer manter o vínculo afetivo e familiar, que você precisa, Isso. o vínculo afetivo e familiar com a sua neta e com a irmã, entendeu? E isso vai Não, ser porque ele falou restabelecido. lá na assistente Tudo, social ah, que ele só quer que eu pegue ela e vou para shopping, mas na minha casa eu não posso levar. Eu falei assim, por causa de quê? Por ah, causa eu de sei quê? por Ah, quê. porque lá é área de risco. Eu É falei, favela. eu estava dentro do shopping de Bangu e deu tiroteio. Então, meu amor, aqui no Brasil não tem nada disso que tem área de risco, não. Todo lugar é área de risco. Agora, dentro da minha casa, minha neta não está em risco, não, porque ela está com a avó dela. É E verdade. assistente social, eu nego isso aí que ele está falando. Eu quero que a minha neta tenha acesso à minha casa com a irmã dela. Sim. Quem Aí, tem que criar é você, querido. Você que tem que colocar ela em escola, porque você é pai. Mas eu sou vó e ela tem irmã e eu tenho direito. Só isso que eu tenho que falar. sim, a Pronto. lei te dá, sim, você tem esse direito de cuidar. É, porque a grande questão, né, que ele está colocando, né, que teve até um debate muito sério, acho que foi em Manguinhos, uma mãe até Foi Manguinho. perdeu Foi a aqui guarda, perto. porque perdeu a guarda porque morava, mas isso não é a questão, porque essa questão da segurança é uma questão do Estado público, entendeu? E como você falou, o risco está posto de qualquer lugar, porque você tem essas questões, o risco tem essa letalidade, essa violência na cidade, né? Você falou isso, estava dentro do Tem. shopping e teve tiroteio, entendeu? Então, Pois assim, é. isso não é a razão, e você quer manter esse vínculo, esse cuidado. Então, você precisa É. conversar mesmo, e lá já está encaminhado, né? Você vai esperar E agora e ela vai dar. chora, Vânia. A Emily tem vezes que se tranca no quarto e ela chora com saudade da mãe e da irmã, né? Ah, Ela chora. seria bom já ir lá pedir para que eles pudessem ter encontros, né? Que as irmãs pudessem se ver, né? Não, a assistente social, na hora da palestra, ela falou, Márcio,
Você concorda dela ter encontros com a Alice, a ele, só em shopping. Mas, Vânia, eu sou salariada, eu não posso ficar pegando a Alice de 15 dias e ir para shopping, não, porque criança gasta. Entendeu? Aí teve a pandemia, não teve como pegar mais. Ah, é porque os shoppings estão fechados também. Pois é, aí eu estou aguardando que está esperando o TJ abrir para o Para juiz poder. ver o análise da assistência social. A assistência Às social vezes analisou. você também sem ser o shopping, um espaço que você possa ir sem ser shopping. Não, ele falou praças ou Habibs, tudo fora da comunidade. Mas como que eu vou pegar ela agora, com É essa porque você, pandemia? aí você mora no centro do Camará, e lá é comunidade, é favela lá? Você mora É hoje? comunidade, é. Por isso que Mas tá. aonde que ele mora é perto do shopping ali de Campo Grande. É lá perto Hum, da casa da Regina que ela sei, mora. sei. Ela mora ali. Minha neta tá bem, a tia dela cria ela bem. Eu sei que eles estão bem, que ela tá melhor do que que não esteja. Mas ela precisa ter o vínculo com a irmã e comigo. Ela é minha neta, eu não vou Sim, abrir mão disso nunca. sim, sim, sim. E não Vou- é porque você mora numa favela, numa comunidade, que isso vai ser impedido. Pelo menos, Pois é, pelo menos até onde eu entendo. Pelo se o menos juiz até onde falar eu que não, entendo, né? se o juiz falar que eu não tenho direito, eu recorro de novo e assim vou indo até eu morrer. Até você conseguir. Mas é bom também dialogar, conversar, ver os espaços, pra não demorar muito, porque senão a menina cresce, os outros crescem e acaba não criando vínculo nenhum. É, a gente liga para ela de vez em quando. é bom manter o contato, falando, né, conversando, porque tem a irmã. Leandra, foi muito bom conversar com você nessa tarde, assim. Eu quero te Tá. agradecer de você ter a Eu também quero coragem. agradecer também pela tia Damiana, que eu amo muito. Só falamos da Jurema, né, gente? E a comidinha da tia Damiana é uma delícia. Eu acho que você ter a coragem de vir aqui contar um pouco da sua adolescência, né? E a gente pode aprender muito, né? Que a importância do pré-natal, a importância do planejamento Ah, é. familiar, a Da importância do jovem. cuidado, né? A importância, né, de ter uma relação familiar com mais diálogo, né? De conseguir isso, ô, Leandro, olha só. Quando eu estava estudando, quando eu estudei serviço social lá na UF, sabe? Uma coisa que eu aprendi, que eu vi no livro até da Irine Resine, falando essa questão dos castigos físicos de forma de educar a criança é uma coisa que foi herdada porque os negros exibiam muito castigos físicos, entendeu? Então, o castigo, deixar de educar o filho não castigando é muito importante, mas a gente precisa mudar uma cultura, uma forma de educar a criança, entendeu? Então, nós precisamos também aprender. Eu estou falando isso porque eu também tive que aprender, né? Aprender a educar. E é difícil, não é fácil. Né? Eu falava assim É, para o meu não. filho, olha, eu aprendi. Porque eu também, minha mãe, né, eu também. Quem que não foi criado. As pessoas falam, eu apanhava. Olha, uma vez, um caso que eu atendi, aí eu com os meus casos aqui de assistente social. E a filha chegou na unidade de saúde, que eu trabalhava na saúde pública, né? No postinho ali e no amarelinho. Um postinho no amarelinho. E aí ela chegou lá e queria entregar o pai dela, porque o pai dela tinha batido no filho dela de 10 anos. Aí eu fiquei assim, nossa, você quer entregar o teu pai? Eu que vim aqui denunciar o meu pai. Aí eu peguei e chamei o pai para conversar, que era, no caso, o avô, né? E ele falou que tinha batido no menino mesmo. E aí eu peguei e falei assim, mas por que o senhor bateu nele? Ele pegou um cintão assim, deu uma surra no menino. Porque o menino tinha arrumado uma confusão, porque ela saía para trabalhar, a mãe, e deixava o filho com o avô. E parece até casos de família, mas isso acontece mesmo. Aí esse avô falou assim, esse menino ele arrumou uma briga na rua e pegou uma faca dentro de casa. E queria enfiar a faca no vizinho, que eram duas crianças. Uhum. E aí, para poder coibir a violência do neto, ele fez o quê? Bateu no neto. Só que o neto estava realmente cheio de marcas, e a lei proíbe essa agressão física a esse ponto. Olha o meu papel como assistente social. Aí eu peguei e conversei com esse avô. Aí esse avô, quando eu conversei com esse avô, ele tinha uma cicatriz aqui.
uma cicatriz na testa desse avô. Aí eu perguntei, aí ele falou, sabe essa cicatriz aqui? Eu falei, tô vendo. Ele, essa cicatriz aqui foi porque a minha mãe mandou eu pegar leite, comprar leite, um negócio assim, e eu não fui. Ela pegou a garrafa de leite e tacou na minha cabeça. E eu tinha 10 anos. É. Então, Leandra, na cabeça dele, ele estava educando o filho dele porque ele foi educado assim. Isso que eu quero te dizer. Ele sofreu violência. E aí, eu, como assistente social, eu estava conversando. E isso não foi um dia, 2 dias, não. Sempre levando ele lá, porque, no caso, a mãe tinha que trabalhar. Essa criança não ia sair da guarda do avô. Então, eu tive que conversar com todos os 3 para tentar, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer esse trabalho. Lógico, eu encaminhei para o Conselho Tutelar, fiz a notificação, conversei com a mãe, conversei com a criança. Esse trabalho do serviço social para tentar mudar essa cultura, né, de violência estabelecida nessa família desde sempre. Então, olha só, quando a gente está falando, né, a questão da educação, da não violência, né, é difícil. A gente tem que entender que tem que ter muita força de vontade para não, muita mesmo, entendeu? Para a gente poder dialogar e conversar com nossos filhos e educá-los de uma forma não violenta. Aqui em casa, minha mãe ficava rindo porque eu botava eles para ler e ver desenho. Né, galera? Então, assim, mas às vezes também eu não vou mentir para você, entendeu? Não vou te enganar. Entendeu? Então, é que a gente às vezes perde a paciência. Então, mas essa que eu costumo falar que a revolução no nosso país vai começar quando começar nessas gerações do dia a dia. Entendeu? Essas gerações de violência. Olha só, o Vinícius cresceu num viés de muita violência. Ele presenciou atos de violência. Como é que ele não vai ser violento? Não estou falando que o meio social produz isso, mas essa trajetória, então, para romper isso, né? Como eu rompi na minha vida, como muitas pessoas rompem. Eu estou aqui conversando com você hoje, eu tenho 2 filhos, né? E eduquei, você conhece os 2. Entendeu? Então, é difícil, não é fácil. Entendeu? Mas nós conseguimos. Hoje a gente estamos aqui conversando, falando, dando exemplo, que é importante a conversa, o diálogo, estabelecer limites, mas não um limite que vai matar a criança, que vai, entendeu? Como eu fiz com esse avô, que foi a história desse avô, né? No final eles conseguiram se relacionar bem, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender, né, que a favela, né, como você está falando aí, você fala, você está falando para mim, olha, Vânia, eu não posso ver minha neta porque eu moro numa favela. É isso que você está falando para mim. É isso, você está me dizendo isso. Você está me dizendo isso, entendeu? Mas como é que é isso? Entendeu? Então, por que esse lugar não é seguro? Que história é essa? Se você está trabalhando, se você está tocando a tua vida, se você sai para trabalhar todos os dias. Essa é a grande problemática do Rio de Janeiro. Isso é um estigma, é um preconceito. É isso que tem que ser mudado. É isso que a gente tem que mudar com o nosso trabalho. Entendeu? E tem que ser um trabalho duro, Vânia, porque tá difícil. Pois é. Por isso que a gente faz o projeto aqui, a gente atende as mulheres, atende as crianças, para tentar. A gente não vai conseguir transformar tudo, porque tem relações, a gente sabe que tem relações muito, vamos falar, nebulosas. Mas a gente sabe que é questão de vida, a gente pode transformar a vida. E transformando vidas, transforma o mundo das pessoas. A gente quer transformar as vidas, entendeu? Então é isso. Porque a Eduarda, ela teve 4 filhos. Um morreu porque era síndrome de Down, né? E ela, hoje em dia, ela está correndo para fazer planejamento de ligadura, de planejamento, né, da mulher que familiar. Falou aí, não planejamento consegue. familiar. Pois é, porque deveria ter no posto de saúde, porque é uma coisa que tem que ter. Ela se inscreveu na Marisa, Hospital da Mulher Marisa. Até hoje, nada. Hospital da Mulher. Da mulher, não, isso. Mas ela precisa ir na clínica da família fazer. E a clínica da família que vai regular, Leandro. É a clínica da família. A porta de entrada é a clínica da família.
entendeu? A Ela clínica... foi lá e nada. Não, mas é porque volta lá e fala, olha só, eu quero fazer planejamento familiar. Aí vai fazer e vai encaminhar ela, entendeu? É a clínica da família que vai regular. Não, Porque não. eu vou te dizer verdadeiramente, aonde eu moro se chama zona neutra. Porque se você for no posto Betel, que é lá na Vila Aliança, vão falar, você é da onde? Morro do Céu. Então, a gente não tem direito a agente comunitário. Aonde eu moro não tem nada. Nada, nada, nada. É Morro do Céu e esquecido. Entendeu? A gente vai lá, a gente, por exemplo, cada sala tem uma equipe. Equipe da vacaria, equipe não sei de quê. Nunca tem equipe do Morro do Céu. Por quê? Porque nós não temos agente comunitário. Qual é a Nós área não aí? temos. É a área programática 5 ou 5? Você sabe qual é a área programática? Não. Eu vou olhar e vou te falar. Eu vou Ah, ver eu esse não negócio para entendo isso. Eu você. só sei que eu chego lá no posto, não tem nenhum agente comunitário nosso. A gente não tem direito. Então, a gente precisa aqui, nesse meio, fazer uma denúncia, uma reivindicação para que a população do Morro do Céu seja atendida. Seja atendido, A gente vai gente. deixar isso aqui, a gente vai deixar isso aqui, a gente vai passar isso para os vereadores, para o prefeito da cidade, para a secretária de saúde, né, para o coordenador da área, para que possa atender. A gente vai entrar em contato aqui Muita para que jovem, possa Vânia, tendo atender. filho. Tem menina lá de 12, 13 anos já tendo filho, não está tendo planejamento familiar, não tem uma conversa, entendeu? São muitos jovens entrando no Tá, tráfico de então, olha droga só. porque não tem um curso, porque tem um menino lá que joga tão bem futebol, ele tem 12 anos, ele quer entrar numa escolinha, não tem dinheiro de passagem, a família é pobre. Se eu tivesse, eu ajudava. Porque do jeito que o meu filho morreu, Vânia, eu não queria mudar essa história. Ele teve a ajuda de vocês, sim, mas as pessoas que moram no Morro do Céu não estão tendo ajuda. Não está tendo. A família lá é precária, os meninos não têm. Sabe, tem vezes que eu faço torneio lá no campo, eu que faço uma sopa de ervilha e dou para eles comer. Que é difícil, ali é uma área esquecida. Esquecida. O Acari é um lugar que a gente tem projetos, tem posto de saúde, tem tudo. Agora, quando eu fui embora para lá para Camará, eu estranhei, que ali parece que é esquecido mesmo da sociedade. Então tá, a gente vai encerrar aqui, que já tem uma hora que a gente está conversando aqui. Eu Tá, vou ver essa situação, vou ver qual é a unidade de saúde que atende para encaminhar do dia para o planejamento familiar e vou te dizer e vou deixar aqui no meu Facebook também a orientação para quem quiser pegar também, que mora no Morro do Céu, né? Que essa situação tem que tá. ser mudada, né? Porque planejamento familiar é um direito e é um serviço, né? E isso a gente precisa acessar. Então, a gente precisa falar aqui e buscar isso. Eu vou deixar isso aqui, vou procurar qual é a clínica, vou postar aqui no meu Facebook, onde você tem que ser atendido. Você passa o endereço para mim direitinho, que eu vou ver onde você vai ser atendido. Eu vou postar e você vai lá procurar o atendimento para planejamento familiar. Tá bom? Bem, Eu quero te agradecer. agora eu tô casada, tá, com o Alexandre. Tem que falar, né? Porque depois vai falar que não. É casada, tá trabalhando, cuida das Gente, netas. Cuida da neta, tá trabalhando, entendeu? tive, Faz lá os tive meus projetos, altos de idade, mas estou aqui de pé, tá? tá de pé, ainda está preocupada com o Morro do Céu e com os projetos lá. Nós estamos juntas, Vânia, tem. Tá bom. Beijo, Leandra, muito obrigada. Obrigada a Beijo, você também, tá? Manda um beijo. beijo para a Esther, para o Josué e Tá, parabéns pelo neto, hein? verdade. Você, vovó. Beijo, Beijo, tchau. tchau.